Então, bom dia. Hoje, dia 3/5, nós vamos para a parte mais importante da disciplina, ok? Então, hoje nós vamos falar das fases de mórula, blástula, gástrula, e nós vamos entrar na semana gestacional, desenvolvimento gestacional, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses. E aí, sempre que vocês tiverem dúvida, abre o áudio, porque eu não vou estar conseguindo ver vocês, ok? Vamos lá. Olha só. Nessa fase agora, ocorreu já, né, a fecundação. Então, já tinha a questão da fecundação, né? O feto, que a gente fala sobre período fetal, o período embrionário, eles são períodos diferentes. Após a fertilização, o que acontece? Nós temos aí o período embrionário, é o embrião ainda, não é feto ainda, certo? O período embrionário, ele dura aí em torno de 8 semanas. A partir do período embrionário, entra o período fetal. Até aí, beleza? Então, olha só. Nós vamos ter esse período embrionário, ele sendo ativado aí após a fertilização. Então, o espermatozoide entrou no óvulo, N com N virou 2N, virou um zigoto, né? Zigoto significa célula-ovo. Então, ele começa a ser desenvolvido aí após a fertilização, e ele só vai terminar esse período embrionário quando adquirir características que a gente já pode verificar que é um ser humano. Vocês lembram que eu mostrei aquela fotinha dos animais, né? E eu mostrei para vocês aquela fotinha do lado, todos os vários animais juntos? Aquele período é o período embrionário. Quando ele finaliza, aí ele modifica animal com, né, o período que a gente vai verificar aí humano. Essas 8 primeiras semanas é praticamente iguais para todos os seres. Por isso que eles são tão parecidos. Essa estrutura aqui, ó, ela é parecida em todas essas fases, né? Então, aquele desenho do período embrionário aqui, ó, essa fotinha assim que a gente compara, né? Aqui eu estou comparando um peixe com a ave, aqui com um bezerrinho, aqui com um homem, né? Esse período aqui é o período embrionário, ele é muito próximo entre as espécies, ele não tem tanta diferenciação entre as espécies, somente a quantidade de substâncias que a gente vai encontrar lá dentro, que é aquela aula que a gente passou na aula passada, não sei se vocês se lembram, antes da vista de prova, que eu mostrei sobre os tipos de ovos, né? Sobre a divisão, quando ele é segmentado, quando ele não é segmentado, aquela parte, ok? Então, nós vamos verificar aqui, na continuidade, que essa parte desse período embrionário, ele vai ocorrer aí esse crescimento do embrião, né? Ele vai começar a sofrer metamorfoses em vários tipos, onde a célula-ovo, onde o zigoto, né? E o ser mais complexo começa a aparecer. Então, a aparência, ela vai permitir reconhecer qual espécie eu estou falando. Até então, aqui, eu não tive um reconhecimento. Até aqui, eu não tive uma diferenciação. Durante esse período embrionário, então, o ser, a princípio, unicelular, ele vai aparecer de 0,1 milímetro, para depois ele começar a crescer. Então, o crescimento, ele começa na ordem de 300 vezes. Aí você fala assim, nossa, professora, como assim 300 vezes, né? Pessoal, deixa eu só mandar o link para a dona Carmilda, que ela não está conseguindo de novo. Professora? Oi.
Na atividade passada que você postou para a gente fazer, lá tá que... Deixa eu só ver. Eu vou explicar ela hoje, ô Polly, porque a gente passou ela antes de vocês terem a aula, né? Aí hoje no final da aula, eu vou passar um por um. Lembra que semana passada, como eu fiz vista de prova, né, muitos alunos pediram para que eu não começasse a matéria nova. Aí o que sim, porque eu vi na quinta semana, na 22 semanas, 6 meses, né? E eu andei pesquisando que era 5 meses. É porque é de 5 a 7 meses. Eu vou explicar hoje certinho, tá? Ah, tá. Tá bom. Porque então. Aí eu passo para vocês cada parte, tá bom? Mandei o link aqui para a dona Carmilda, para ela poder entrar, porque ela não conseguiu. Então, assim, eu vou explicar para vocês certinho cada parte da atividade quando a gente finalizar a aula, tá bom? Quando finalizar a matéria. Então, vamos lá. Oi, dona Carmilda, entrou, né? E aí, nós vamos verificar esse crescimento 300 vezes. Então, a princípio, é tão pequenininho e ele começa a crescer, 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 crescer. Durante o período fetal, que é entre a 9ª a 40 semanas, o bebê ele cresce 17 vezes. Então, é muita coisa. Mas para a gente entrar nessa parte de período fetal, nós vamos ter que falar como ele ocorreu, que é um pouquinho na continuidade daquela aula que eu falei para vocês passada, antes da vista de prova, que a gente estava falando sobre ovo, sobre embrião, sobre cada uma dessas partes. Então, a partir do momento que ocorreu a segmentação, a fecundação, a aula passada a gente viu segmentação ou clivagem. Depois ele vai virar blástula, a gente parou na blástula. Eu vou relembrar aqui agora e nós vamos dar continuidade, tá bom? Então, só para vocês terem em mente que é muito importante essa figurinha aqui, que eu quero que vocês verifiquem, olha só. Ocorreu a fecundação. Primeira semana, segunda semana, está ocorrendo segmentação ou clivagem, blástula e tal. Na terceira semana, entrou na embriologia, né? Então, terceira semana, quarta semana, quinta semana, sétima semana, oitava semana, 8 semanas o período embrionário. Passou deste período, né? Ele começa a ser 9ª até a 38ª semana, que aí a gente vai ter um período fetal. Então, na embriologia, nós temos praticamente 2 períodos. A célula-ovo, que são as 2 primeiras semanas, entra a parte embrionária, e aí nós temos o período fetal. Então, período embrionário, período fetal. Enquanto está ocorrendo, né, as diferenciações aí, entre cada semana, alguns membros, eles começam a ser formados. Então, por exemplo, a mãozinha, né? Na quinta semana ela já começa a aparecer, os membros superiores, os membros inferiores começam aí a perninha a começar a se diferenciar da cauda, né? Mais ou menos aí na sexta semana. O coração, na sexta semana, ele já pode ser escutado no exame. O desenvolvimento aí dos olhos entra aí na 8ª semana. Os dentinhos começam a ser desenvolvidos na 9ª semana, já no período do feto. A parte do palato, boca, tudo, ele já entra nessa parte da 9ª semana. A genitália externa, ela já começa a aparecer com décimas, aí mais ou menos na 9ª semana até a 16ª, então às vezes a pessoa quer fazer o exame para saber se é homem ou mulher até a 8ª semana. Lembra que a 8ª semana dá 2 meses, né? Aí ele não consegue ver. Mas a partir da 9ª semana aí, até a gente fala da 16ª semana, que é a mais importante, você já consegue ver o sexo da criança.
E aí, nós vamos começar a ver aí ouvidos, né? Também, e o sistema nervoso central, que ele começa aí a partir da 20ª semana. Então, a gente vai ter aí vários momentos, vários períodos, né, que essa criança, ela vai começar a se desenvolver. Então, quando a célula ovo, ela inicia, lembra na aula passada que eu falei para vocês que ela começa num processo de segmentação ou clivagem, já está lá no slide de vocês. Eu coloquei para vocês no slide da aula, né? Professora, Oi. desculpa interromper, é que você tinha já passado. Eu vi lá que os dentes começam a nascer na... Ai, qual semana? 8, 9, não sei. Eu buguei nessa parte. Os dentes não nascem, né, depois que o neném nasce? Não, mas ele nasce aqui dentro da gengiva, ele sai nesse período. Ele Ah, começa, tá. ele começa a formar, mas ele não saiu, entendeu? É igual o cabelinho. Ele começa a formar, mas ele só vai aparecer em determinada semana, entendeu? Entendi, Não é que o obrigada. nenenzinho já vai nascer com os dentinhos, não. É porque ele precisa do dentinho ali dentro formado, com cálcio, com tudo, o dentinho de leite, né? Para quando ele começar aí a se desenvolver. Então, nesse slide que está aqui na aula 9, que foi aquele que eu ensinei sobre segmentação ou clivagem, depois vocês dão mais uma olhada, que já faz 15 dias que a gente viu essa matéria. Então, deixa eu tentar abrir aqui só para recordar. Está abrindo. Então, só para a gente lembrar desse slide aqui, que foi aquele que eu abordei na aula passada, né? Ó, sobre o vitelo, tipos de ovos, né? Segmentação ou clivagem. Eram duas células, se dividiram em 4, que se dividiram em 8 e formaram estruturas ou iguais, ou subigual, ou desigual, que a gente viu que cada espécie, ela busca uma quantidade de ovo diferente. Então, a partir do momento que sofreu a clivagem e chegou em torno de 36 células divididas, forma uma estrutura que é chamada de mórula, que a gente viu na aula passada, que a mórula, ela tem um formato aí de amora, certo? Então, como ela tem um formato de amora, ela começa a se desenvolver. Essa segmentação ou clivagem é quando ele está cortando. A fase de mórula, tá? Ela é aquela fase onde tem um maciço. Então, por dentro, ela é toda cheia, tá certo? Por dentro aqui, ela é toda cheia, ela não é oca. E aí, ela vai continuar sofrendo clivagens e vai formar uma estrutura que ela é chamada de blástula. Blástula, ela é uma estrutura onde ela vai começar a ficar oca por dentro, e todas aquelas células vão para as extremidades. Vocês conseguem visualizar nessa figura aqui para mim? Ó, a blástula de fora, quando eu olho ela de trás, ela parece a mórula mais divididinha. Mas a mórula, ela era toda cheia, toda compactada. A blástula, ela passa a ser uma estrutura onde ela não tem essa parte interna, ela passa a ter uma cavidade. E essa cavidade é toda cheia de líquido. Qual que é o nome dessa cavidade? Blastocele. Vocês querem anotar os nomes? Vocês querem seguir aí? Deixa eu ditar para vocês. Dona Carmilda, a senhora está aí? Vamos lá, vou ditar para vocês. Primeira fase, vou escrever no chat dos nomes, né? Espera aí. Vou escrever aqui para vocês. Fase inicial
zigoto ou célula ovo. Então, essa aqui é a fase que inicia, certo? Zigoto ou célula ovo. Iniciou. Sofre segmentação ou clivagem. Divide em 2, 4, 6, até 36. Forma a mórula. Estrutura. Estrutura maciça. Depois da fase de mórula, a gente vai encontrar agora uma estrutura aí, né? Que ela era maciça, e agora ela passa a formar uma cavidade. O nome da cavidade que forma é blastocele. Copiem aí para eu explicar, pessoal. Quando vocês terminarem, vocês me avisam. Quando vocês terminarem, vocês avisam. É a mesma coisa. Clivagem e segmentação é igual. Ok? Na tarefa fala clivagem e ou segmentação. É a mesma coisa, os dois nomes. Então, vamos lá, pessoal. Copiaram, né? Professora, vai ficar gravado? Tá gravando, dona Carmila. Tá bom, porque depois eu olho, porque eu já fiz aqui, mas eu olho depois. Tá bom. Olha só. Nessas fases que nós vamos ver agora, essa primeira aqui é a do zigoto. Essa segunda aqui
é a fase de mórula. Passou várias segmentações, várias clivagens aqui e formou a mórula. A mórula continua sofrendo segmentações, várias divisões, se formou aqui para mim a blástula, certo? Lembra que a mórula, ela é maciça, ela é cheia, ela é toda cheia de célula, igual uma amora. Quando ela chega na fase de blástula, se eu cortar ela igual aqui, esse número 4 aqui que está cortado, eu estou vendo aqui uma cavidade grandona, ó. Tem um buraco dentro dela, e as células vieram todas para as extremidades. Essa cavidade aqui, ela chama blastocele, é uma cavidade que é cheia de líquido, certo? Então, eu tive a fase de segmentação e clivagem, mórula, blástula, lembrando que a blástula é uma estrutura que ela é oca, e ela tem aqui líquidos dentro, é a blastocele, certo? Então, essa parte aí nós vimos na aula passada, que eu sumi aqui o local que eu estava. Deixa eu ver. Onde que eu abri aquele slide? Ah, tá aqui. Que é o slide que eu já havia falado para vocês. Então, chegou aqui na blástula, tem a blastocele cheinha de líquido, né? Então, aqui, zigoto, primeira clivagem, segunda clivagem, 4 células, terceira, 8, mórula, 36. Então, quando a mórula começa a se desenvolver, ela vai formar essas células aqui, ó, todas na lateral, e vai ficar essa cavidade aqui dentro, certo? Eu vou ter a parte superior dessa célula, essa parte superior dela aqui, ó, é chamada de micrômero. O que é isso? São células menorzinhas. E a parte inferior aqui da minha célula, da minha blastocele, aqui da parte toda de baixo, ela é maior. Vocês estão vendo pelo desenho que o quadradinho é pequenininho, aqui é grandão? Então, eu vou ter aqui o macrômero. Então, macrômero, micrômero, né? Essa parte aqui, ela é muito importante para vocês lembrarem, porque ela vai dobrar. Então, cada parte que a gente for ver aqui, ela vai começar a ser dobrada a partir de agora. Então, quando nós passamos por essa fase aqui da blástula, que tem a blastocele, essa parte aqui do macrômero, ele começa a se dobrar. Olha, lembra que tem uma cavidade aqui dentro? Ele começa a se dobrar para encontrar a parte do macrômero, que é essa parte inferior, com a parte de cima. Olha o jeito que ele fica aqui. Fica como se fosse uma ferradura. A parte de baixo encontra com a parte de cima. Como que é o nome dessa fase? Glastulação, certo? Essa fase, ela começa a mudar. Então, da blástula, ela começa a dobrar essa parte aqui do macrômero até encostar no micrômero e ela passa para a fase de gastrulação. Como que passa a ser chamado a estrutura? Lembra que o nome dela era blástula? Agora ela chama gástrula. Deixa eu escrever para vocês. Então, vamos lá. Então, eu estava com a blástula, que tem uma cavidade chamada blastocele, certo? A parte inferior começa a subir para a parte superior, formando a gastrula. Opa, saiu errado, falta um S. Gastrula. Certo? Anota aí.
Essa fase passa a ser chamada de gastrulação. Anotem aí. Terminaram? Professora, a gastrulação, ela consiste na formação das camadas germinativas? Mas só que a gente não chegou nessa parte ainda não, dona Carmilda. Ah, não, que eu Eu vou estava explicar. estudando, eu vi. Aham. Eu vou explicar ela agora, tá? Uhum. Mas tá certo. Certinho. É a parte que eu vou ensinar agora. Certo. Pronta? Ok? Podemos continuar? Vamos lá. Nessa fase aqui, da gastrulação, é a fase que o desenvolvimento embrionário começa a se diferenciar nos folhetos germinativos. Quais são esses folhetos? Ele passa a ser chamado de arquêntero. Arquêntero é essa estrutura aqui, ó. Olha aqui. Nós tínhamos aqui a blástula e ela dobra. Quando aqui, ó, o macrômero encontra em cima com o micrômero, ele passa a ser chamado de arquêntero. Arquêntero é essa estrutura, tá? Que tem formato aí de ferradura. Então, o arquêntero, ele vai ser muito importante. Os dois folhetos que a gente vai verificar aí, os folhetos germinativos, tá? Que a gente vai verificar aí endoderma, ectoderma e mesoderma, mas a gente vai verificar o arquêntero e o blastópero. O que é isso? O que são essas duas estruturas? O arquêntero é a estrutura que vai formar o intestino primitivo daquela criança ou daquele animal. Ela vai ser essa cavidade aqui, ó, vocês olhem bem para a minha figurinha. O arquêntero, ele vai ser essa cavidade aqui, tá? Que ela vai comunicar com a parte exterior aqui. O nome do orifício que passa para a fase aqui de fora é chamado de blastóporo. O blastóporo, ele vai dar origem ou à boca da criança ou ao ânus. Então, essa estrutura aqui, essa primeira estrutura, ela vai dar origem ao intestino primitivo. Essa parte aqui de cima, ó, essa cavidade azulzinha, é a parte do arquêntero. E a parte aqui da saída, onde encontra com o meio exterior, que é essa parte aqui da boquinha, ela forma ou a boca ou o ânus, certo? Então, vai depender da espécie. Ela vai estar formando o ânus, né? Que nós somos deuterostômicos, a gente é cordatos, a gente tem coluna vertebral. Então, todos aqueles que têm coluna vertebral, o blastóporo forma o ânus. Todos aqueles, como os vermes, os moluscos, as minhocas, né, os insetos, aqui vai ser formada a boca, porque eles são protostômios. Então, essas duas estruturas aqui, elas estão formadas na fase de gastrulação. Vocês precisam saber o que é protostômios e deuterostômios? Não. Tá? Não precisa, assim, para a prova.
Qual que é a diferença? Deuterostômicos é aqueles que eles vão formar boca e ânus. Professora, Oi. no caso daquelas crianças que nascem sem o ânus, A gente vai ver isso lá na parte de divisão, mas é aqui também. Quando ela começa a fazer essa segmentação, quando ela começa a fazer essa divisão, aí ela não consegue, né, estar diferenciando da forma correta. Vocês vão começar a ver que cada fase, por enquanto eu vou ensinar a forma normal de todas as crianças, de todos os animais, e aí na outra aula a gente volta e vai falando sobre as doenças em cada fase. Então tem o lábio leporino, certo? Que a criança nasce com a fenda, né, na boca. Ah, tem a criança que nasce sem o ânus, sem o canal do reto. Então, tem as formações, tem as divisões, certo? E eu vou mostrar para vocês em cada uma das fases como é que ocorre essa doença, como é que ela é desenvolvida, certo? Na atividade, você pede as estruturas presentes nessa fase. Sim, nós vamos chegar nela agora. Primeiro, Luciana, é o arquêntero, certo? Que nós já vimos aqui. Aqui, ó. O arquêntero e o blastóporo, né? É a primeira. Então, arquêntero vai ser essa cavidade grandona aqui, quando o macrômero, ele se junta com o micrômero. E, por fim, a parte aqui de baixo, né? Que é essa fase aqui que a gente vai ter a formação da boca nos cordatos, nos animais, ok? Do ânus nos animais e da boca nos insetos e etc. E aí a gente chega na fase de formar, dentro da gastrulação, ocorre a formação dos folhetos embrionários, que são as partes mais importantes aí, que dão origem aos tecidos e aos órgãos. O que é o folheto embrionário? É a ectoderma, é a mesoderma e a endoderma. Professora, mas está escrito ectoderme, é a mesma coisa. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Vamos entender os nomes? Ecto, parte mais externa. Meso é a parte do meio, meso. Endo é a parte dentro, interior, meio, exterior. Então, endoderme, mesoderme, ectoderme. Esses três folhetos aqui, eles vão se diferenciar, é a parte do arquêntero que a gente vai ter ali, eles vão se diferenciar nesses três conjuntos bonitinhos aqui, onde a estrutura mais interna é a endoderme, a estrutura do meio a mesoderme e a estrutura de fora a ectoderme. Então, esses conjuntos de células que vão ser formados, quando eles chegam na fase da organogênese, que é a próxima depois da gastrulação, eles vão estar formando tecidos e os órgãos do seu corpo, todos os tecidos e todos os órgãos. Então, quais são esses principais que vão ser formados? Primeiramente, folheto germinativo embrionário, a gente vai ter aí essas lâminas que lá na organogênese vai dar origem a tecidos e órgãos. Quais são aqueles que são formados pela ectoderme, que é aquela porção mais externa? Toda a epiderme da criança ou do animal, pelo, unha, é formado pela ectoderme, né? As glândulas sudoríparas, toda aquela parte do sistema nervoso é formado pela ectoderme. Perguntinha de prova, né? Qual folheto embrionário é responsável pela formação do tecido nervoso? Ectoderme. Qual folheto embrionário é responsável pelo tecido epitelial? Ectoderme. Lembra que epitelial a gente vai falar de epitélios, de anexos, de pelo, de unha, né, de glândula. Então, a gente vai estar falando sobre cada um desses aqui. Dentro da mesoderme, que é a parte interior, que ela está entre a ectoderme e a endoderme, vai ser formado a parte da derme, que é uma antes, né, o meio, é abaixo da epiderme, eu tenho a derme.
Vai ser formado pela mesoderme o sistema muscular, vai ser formado também o sistema esquelético, vai ser formado o sistema cardiovascular e urogenital. Então, a gente vai observar todos os sistemas aí, né, sendo atuados a partir da diferenciação da mesoderme, que é aquela parte interna. Então, vai ser formado os tecidos conjuntivos, que dentro do conjuntivo a gente tem o ósseo, né, que é o esquelético, a gente vai ter o sanguíneo, que a gente vai observar aí, que é o cardiovascular, nós teremos aí o hematopoético, que vocês vão estudar em histologia, que é a parte da formação dos glóbulos brancos, vermelhos e tal, e a gente vai observar também a formação do sistema genital. Então, vai ter uma formação do tecido conjuntivo, epitelial, muscular, principalmente aqui pela mesoderme. Aí nós chegamos no folheto embrionário mais interno de todos, que é aquele lá de dentro. Ele também forma um tecido epitelial. Só que é a parte interna desses órgãos. Então, aqui não foi formado músculo, esqueleto, isso e aquilo. Na endoderme, que é o interno, ele reveste por dentro do estômago, ele reveste por dentro do fígado, ele tem a criação, né, dos anexos, que são fígado e pâncreas, ele reveste aí também o sistema respiratório e a parte interna da bexiga. Então, todos esses aqui são formados pela endoderme. Professora, como que eu vou aprender isso? Essa parte aqui é decorar, gente, tá? É muito importante para vocês, porque se vocês não aprendem isso aqui comigo, quando vocês chegarem lá na fisiologia com o Bruce, na hora que ele começar a falar de mesoderme, né, você tem que ter em mente que é a mesoderme que deu origem ao sistema muscular, que deu origem ao sistema cardíaco, que deu origem ao sistema esquelético. Então, a mesoderme se diferenciou lá na organogênese para formar esses órgãos. Né? Lembra que o sistema muscular tem os órgãos musculares ali dentro. Sistema esquelético tem a parte esquelética, cada um deles. Sistema cardiovascular, coração, isso e aquilo. Então, ectoderme, ela dá origem a estes tecidos e órgãos. Mesoderme dá origem a estes tecidos e órgãos. E endoderme dá origem a esses tecidos e órgãos. Isso aqui é estudar, fazer um mapa mental aí no caderninho de vocês, você coloca ectoderme, puxa a setinha, coloca esses indivíduos, pega esse, puxa a setinha e coloca o outro, tá? Faz aí para vocês poderem estudar. Isso aqui vocês vão estudar em fisiologia, vocês podem estudar isso aqui em patologia, tá? São os folhetos germinativos ou embrionários. São formados na gastrulação. E aí, lá na organogênese, que é a próxima fase, ele vira órgão ou tecido, certo? Então, esses aqui são formados na gastrulação. Então, só para a gente relembrar, tá? A gastrulação é a fase do desenvolvimento embrionário, onde eu vou ter aí a diferenciação dos folhetos embrionários, que são endoderma, ectoderma e mesoderma, formados aí pelo arquêntero e o blastóporo. Então, o arquêntero é essa cavidade aqui, e o blastóporo é a parte aqui interna, onde vai encontrar com a boca. Olhando nessa figura aqui, entenda, ó, o macrômero e o micrômero, ele passa a formar o ectoderma, endoderma e o mesoderma, eles dobradinho aqui no formato de fechadura. Então, ectoderma é a parte mais externa, endoderma é a parte mais de dentro e mesoderma é a que fica entre os dois. Então, essas duas partes aqui, elas são muito importantes porque é ela que vai dar origem lá na frente. Certo? Então, deu para entender? Na gastrulação, a blástula foi aquela anterior que formou a blastocele. Então, formou a blástula. Ele era redondinho com a cavidade. Ele começou a encontrar a parte de baixo, que é o macrômero, com a parte de cima, que é o micro.
começa a formar essa estrutura com formato de fechadura, onde a cavidade interna é chamada de arquêntero, certo? E a boquinha que vai formando aqui embaixo, a parte da cavidade que vai formar com o meio externo, ele forma o ânus ou a boca. No ser humano é o ânus. Lembra que isso aqui é o intestino primitivo. É a parte do intestino primitivo, essa estrutura do arquêntero. Só que aí, essas cavidades que se encontraram para formar essa fechadurinha, né, essa ferradura, ela forma os folhetos embrionários. Quais são os folhetos? Ectoderme, que é a parte mais externa da minha ferradurinha. A parte interna, lá de dentão, é chamada endoderme. E a parte do meio é chamada de mesoderme. Então, eu vou ter os 3 folhetos embrionários no meu arquêntero aqui, ó, na minha estrutura da glástula. Tá? O nome dessa estrutura aqui é glástula. A parte interna, arquêntero. A parte que conecta a parte exterior, blastóporo. Então, são nomes difíceis. Vocês lembram que eu falei para vocês que a embriologia, agora que entrava a parte dos nomes difíceis. Então, esta aqui passa a ser chamada a fase de gastrulação. Então, olhando aqui no nosso desenho, nós tivemos a primeira parte, que era de segmentação, passou do zigoto, sofreu clivagem, formou a mórula. Mórula começa a sofrer segmentação e forma a blástula, que é aquela estrutura com a cavidade. A blástula tem a blastocele, que é a cavidade interna, que aí ela passa para gastrulação, onde a estrutura passa a ser chamada de gástrula. E essa estrutura, ela tem o arquêntero e tem o blastóporo. Então, o ectoderma, a parte externa, endoderma, a parte mais interna, e mesoderma, aquela outra do meio, certo? O arquêntero dá origem ao intestino primitivo e o blastóporo à boca ou ânus, dependendo da espécie. Então, a gástrula, ela começa a formar as estruturas do corpo, porque agora a gente vai mudar de fase, certo? Todo mundo está conseguindo acompanhar, porque os nomes são mais difíceis. Todos estão conseguindo acompanhar? Coloca um ok para mim ou não, porque essa é a fase dos nomes difíceis. Oi. Volta naquela imagem, por favor, que eu tinha uma pergunta. É uma imagem que estava falando do mesoderme, endoderme, ectoderme. Sabe aquela tabelinha? Aqui tem as cores, as bolinhas. É a tabelinha que estava falando de cada um. Ah, tá. Já volto lá. Parei um pouquinho. A Milena perguntou: o tecido epitelial possui 3 folhetos. No caso, só temos a diferença do que é mais externo. Isso. Porque, Milena, no epitelial nós temos a gente tem a epiderme, mesoderme e tem a endoderme, que são as fases da pele. Então, a fase mais externa, que é a epiderme, ela vai estar na ectoderme. A fase mais interna, né? Aí, ela vai ser a da derme, e a outra vai ser da endoderme, tá certo? Então, é só essa diferenciação. Por quê? Porque os nossos tecidos, ele tem, a nossa epiderme, nosso tecido epitelial, ele está em todos os órgãos. Ou ele está externamente no órgão, ou ele está internamente naquele órgão, certo? Tudo bem? Ok? Só um segundo aqui. Deixa eu voltar naquele slide. Professora? Esse aqui, né? Ellen. Sim. Ellen. É que eu ia perguntar, eu não sei se a senhora chegou a explicar isso, se ainda vai. Esse sistema urogenital. É o sistema digestório, uro, né, e genital. Ele vai formar aí seu sistema digestório. Então, entra intestino, entra estômago, entra intestino delgado, intestino grosso, tá?
entra a parte genital, tanto interno quanto externo. Então, é porque não se fala mais sistema digestório sozinho. Então, vai mudando, né, os nomes das estruturas. Quando a gente fazia anatomia antigamente, falava sistema digestório. Hoje em dia, o sistema digestório, ele vai juntar os anexos. Então, ele passa a ser chamado de urogenital, tá certo? Alguém mais ia fazer alguma pergunta? Sim ou não? Professora, qual é o nome mesmo que a senhora falou que se dá para onde forma o primeiro ânus e não a boca? A parte do arquêntero é a parte aqui, ó, a parte interna. E o blastóporo é a parte que encontra aqui com a região externa, que dá origem ou à boca ou ao ânus. No ser humano, dá origem ao ânus, né? No ser humano e nos animais. O blastóporo dá origem aí ao ânus, ok? Anotaram? É porque a senhora tinha falado um nome que eu nem lembro mais, esqueci de anotar na hora. É isso Que a gente aqui, era. blastóporo. Ah, deve ser Deuterostômio? É isso aqui, acho ó. que era, obrigada. Tá? Mas vocês não precisam de ficar aí, protostômio, deuterostômio, não. É só para vocês saberem que tem diferença entre insetos e humanos e animais, ok? Então, o arquêntero e o blastóporo dão origem aí na estrutura da gástrula, o nome da ferradurinha que é glástrula, e aí dentro dela, ela começa a ter aí os folhetos embrionários, que lá na próxima fase, né, ela vai começar a ter aí a sua estrutura. Então, nós temos aqui os três folhetos, ok? Então, ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, nós vamos ter aí tipos de gastrulação. Por quê? Porque tem formas de formar essa ferradurinha. Vocês lembram que aqui na blástula, né, existia aqui a cavidade cheia de líquido, né? E aí ele começa a sofrer essa invaginação aqui, para formar o arquêntero bem bonitinho aqui dentro a cavidade, o blastóporo formando aqui a parte externa, ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, essas estruturas aqui, elas ocorreram porque ocorreu a invaginação aqui da blástula, ó. O que é uma invaginação? É quando ele começa, ele era redondinho e começa a subir até encostar na parte de cima. Então, a camada que vai diferenciar os dois aqui, ela pode ocorrer em invaginação ou recobrimento. Qual que ocorre no ser humano e nos animais, que é o que interessa para a gente? Invaginação. Aqui, ó. Ela começa a se invaginar, onde ela começa a subir essa parte interna até encostar aqui na de cima. Então, fecha a ferradura. Então, essa ferradura aqui, ela é formada por invaginação, ok? E aí, em outros animais, tem outros processos. A gente não vai entrar em peixe, nessa parte, porque no peixinho essa invaginação é diferente. Em alguns répteis, tá? Ela é um pouquinho diferente porque ela sobra. Aqui, ó, dá uma olhadinha nessa figura. Tá vendo que ela começa a invaginar, mas ela não forma a ferradura igual tá aqui? Ela fica um pedacinho aqui solto, porque é dessa estrutura que vai formar aí o rabinho do animal, né? Desses menores. Pera aí. Pessoal, até aqui, vocês estão com dúvida? Fala que eu explico 10 vezes se for preciso. Pergunta, escreve para mim aí no chat para eu ver se vocês estão acordados. Me dá um ok, um não, como que tá? Conversa comigo, povo. Tá indo? Lembrar para vocês que fácil não vai ser, tá? Vai porque não, são tem que estudar nomes muito, difíceis. professora. São nomes difíceis. Vocês lembram que a gente sai da zona de conforto? Saiu da zona de conforto, certo? É.
Não, para responder essa segunda atividade aí, tem muita coisa que eu vi que se não estudar, não vai aprender, não. Certo. Blastômero. Professora, Oi, Ana Paula. eu tenho uma dúvida. Depois que forma os 3 folhetos germinativos, as células, tipo assim, elas continuam aumentando, ou elas já, tipo assim, já em todas as células do corpo, elas só crescem e diferenciam? Não, elas só diferenciam, né? Até então, a segmentação, ela ocorre até o início da glástula. Passou glástula, aqui, ó. Aqui. A segmentação, que é a divisão, só vai até a parte da blastocele, certo? Passou essa fase aqui, já é a gastrulação, que já é a diferenciação. Aí ele já passa a não se dividir mais, ele passa só a diferenciar. Alguém perguntou assim, me perdi no blastóporo. Blastóporo é a estrutura da blástula. É porque tem vários nomes diferentes, tá bom? É a mesma coisa da blástula. Essa estrutura que tem dentro da blástula é a blastocele, que é a cavidade dela. Certo? Para quem não havia entendido. O Rogério perguntou assim, em mamíferos, o processo é igual, só muda o período de tempo que ocorre? A gente está falando do ser humano e dos animais, principalmente dos mamíferos, né? E aí a gente vai observar aí tanto para cachorro, quanto para gato, quanto para alguns outros animais, né, que sejam mamíferos, ele vai mudando cada fase, que eu falei para vocês que é a nossa aula que vem. Aí eu vou explicar hoje essa parte que é comum, e a aula que vem eu começo a especificar dos principais pets, para vocês verificarem, né, dos pets e também dos bovinos. Então, está no plano de ensino, tá? Não é porque a veterinária está aqui, não. Mas eu vou mostrar para vocês, tem animal que esse desenvolvimento é em 3 meses, e tem animal que ele fica 11 meses nesse período gestacional, tá certo? É isso aí, Rogério. O período muda de acordo com a espécie, tá certo? Vamos lá. E também pela quantidade de filhotes. Então, por exemplo, o ser humano, normalmente é 1, 2, 3 naturalmente, né? Tem espécies animais que nascem 8, 9, então o período é mais curto também por isso, que a gente vai ver na próxima aula. Certo? Respondido? Rogério? Maria Beatriz, respondido? Ana Paula? Certinho? Sim, professora, obrigada. Bom, vamos fazer uma revisão? Ver se vocês aprenderam? Ocorreu a fecundação bonitinha. A fecundação só ocorreu porque aconteceu lá atrás a fase de a gente vai ter lá atrás a formação do espermatozoide e a formação aí do óvulo, que ocorre, né, lá nas fases que a gente já estudou, da espermatogênese e da ovulogênese. A gente já explicou isso. Ocorreu, então, a formação do espermatozoide e do óvulo, os dois se juntaram na fecundação, ocorreu, então, a formação do zigoto. O zigoto começou a se dividir, né, em segmentação ou clivagem, ele divide em 4, em 8 e tal, até formar uma estrutura maciça, que é a mórula. A mórula é essa estrutura toda maciça, em torno de 36 células. A mórula passa a sofrer mais segmentações, mais divisões, e aí ela passa a ficar uma estrutura oca. Essa estrutura oca, essa parte, ela forma uma cavidade interna que chama blastocele, que é cheia de líquido. O nome dessa estrutura, que tem essa cavidade, é chamada de blástula. Então, passa na fase de blástula. Ok. Quando para a segmentação, a estrutura aqui da blástula, que são esses macrômeros e o micrômetros, que são essa estrutura que formava o círculo, ele passa a sofrer uma invaginação, que ele começa a juntar a estrutura inferior até a estrutura inferior. Quando eles formam essa estrutura com formato de uma ferradura,
ele passa a ter uma cavidade interna que chama arquíntero, que é o intestino primitivo daquele ser, e ele tem uma estrutura que liga ao meio externo, né, que é essa estrutura da pontinha, que ela vai formar ou a boca ou o ânus, depende da espécie. Nos mamíferos, nos animais, em geral, ela vai formar o ânus. E aí, essa estrutura que se juntou, que era a que formava a blástula, né, ela forma essas duas camadas aqui principais, que vão formar aí os anexos embrionários, a parte dos folhetos embrionários. Então, a gente vai ter o ectoderme, que é a fase mais externa, mesoderme, que é a do meio, e endoderme, que é a mais interna. Esses folhetos vão dar origem na próxima fase, né, a outra estrutura. Então, só para vocês lembrarem que elas são as 3 cavidades bonitinhas. Aí, não se esqueçam desse quadrinho aqui, que ele é muito importante. A ectoderme, mesoderme e endoderme. Chegamos no próximo período. Então, a gente já falou da fase de segmentação de imagem. Segunda fase, ela se chama gastrulação. E a terceira fase se chama organogênese. Anota aí. Anota aí para mim. Então, a primeira fase se chama segmentação ou clivagem. Eu já passei isso para vocês aqui no chat. É só para vocês seguirem. Segunda fase se chama gastrulação. E a terceira fase se chama organogênese. Essas são as 3 fases aí que antecedem, né, que vão estar atuando na fase embriológica. Então, olha só, dentro da fase da segmentação, eu vou ter a blástula, certo? Sendo formada e dividida. Quando eu chego na gastrulação, eu passo a ter a gástrula e os folhetos embrionários que são criados. E dentro da organogênese eu vou explicar agora. Vou mostrar para vocês nas trompas, tá, Luana? Eu vou mostrar para vocês como que ocorre dentro do corpo. Que aí no desenho você vai fixar melhor. Certo? Deixa eu só finalizar a parte de organogênese aqui. Professora, na fase segmentação vai ter o quê? Segmentação é a do início. Ocorreu a fecundação, formou a mórula e forma a blástula. Certo? Mórula e a blástula. São as 2 fases dentro da segmentação. Dentro da gastrulação, forma a gástrula. E os folhetos embrionários. Então, vamos lá. Organogênese. Organogênese, o nome já fala, né? É a diferenciação em órgãos. Então, aqueles folhetos embrionários, a endoderme, ectoderme, mesoderme, elas chegam aqui e se diferenciam nos órgãos. Então, a gente pode selecionar a organogênese, né, dos cordatos, que são aqueles que possuem coluna vertebral, em 2 momentos. A gente vai ter aí a neurulação, que eu vou mostrar para vocês, que é a parte do sistema nervoso, e a gente vai ter aí os folhetos embrionários atuando. Então, na organogênese, a gente vai observar, anfixioto é esse peixinho aqui que eu não vou passar para vocês hoje, para vocês se confundirem. Semana que vem a gente vai falar sobre ele. Então, olha só, a organogênese a gente vai encontrar aí, né, os animais que eles vão possuir aí a estrutura para formar o sistema nervoso central. Então, esse sistema nervoso central, ele vai ser muito importante para os animais. Eles vão se desenvolvendo, lembrando que animais é o ser humano, tá, gente?
Então, ó, eu tenho aqui primeiro as esponjas, os quinidários, que são as algas, a água-viva, os plateumintos, que a gente vai ver aí alguns vermes, os nemateumintos, que a gente vai ver as lombrigas, a classe molusca, né, que a gente vai ver aí os polvos, caramujo, anelida, que são as minhocas, crustáceos, estrelas do mar, né? Aí a gente entra aqui na parte dos vertebrados, para entrar na parte aí dos mamíferos. Então, isso tudo foi desenvolvendo, tá? Para que esses animais passassem a ter aí um sistema nervoso mais desenvolvido. Então, o ser humano, ele é aquele, né, que ele vai ter aí uma grande quantidade de celoma que vai se diferenciar aí na parte cerebral. Então, esses vão formar os anexos embrionários. Vocês lembram que a gente teve aquela aula antes da semana de prova, que eu ensinei isso aqui para vocês, né? Eu usei esse slide aqui, que já está postado na plataforma, que surge essas estruturas na organogênese, que a gente falou da vesícula vitelínica, no âmnio, no córeo, no alantoide. Isso aqui eu expliquei tudo para vocês naquela aula, certo? Sobre o ovo, sobre a placenta, sobre todas essas partes. Então, quando a gente for observar essas estruturas, é aqui que eu queria que vocês verificassem, tá? Vamos só verificar aqui o passo a passo dessas estruturas. Olha só. Agora, olhando como ocorre dentro da mulher. Lembra que a fecundação ocorreu dentro da tuba uterina? Ó, espermatozoide encontrou o óvulo aqui. Tá aqui, ó. Encontrou o óvulo aqui. Aí, ocorreu, então, a primeira clivagem, né? Ocorreu a fecundação, ele começa a dividir em 2, em 4, em 8, em 30 e tantos, então, ele passa a ser a fase de mórula. A mórula, ela já está entrando aqui, ó, na cavidade uterina. Ela está saindo da tuba uterina para chegar na cavidade uterina. Então, a mórula, ela vai estar aqui em torno do útero. E aí, começou a formar, né, o blastômero, né, que a gente viu lá, que é a fase de blástula. Então, ele começa a formar a cavidade, que a mórula era fechadinha, e lá na blástula eu tenho a cavidade, que é a blastocele, né? E ela começa a formar isso aqui. Quem é que forma ela? Lembra que o óvulo, ele é formado pela zona pelúcida, que é a parte principal aqui de fora, que protege o óvulo, né, o ovócito 2, para que ele seja protegido contra o espermatozoide. Aqui nessa parte, quem faz essa proteção é a zona pelúcida. É ela quem vai ajudar que ocorra a nidação. Anotem aí esse nome. Nidação. O que é nidação? Nidação é quando se cola, né? É quando se gruda a blástula na parede uterina, no endométrio. Quem é que faz essa parte de grudar, né? É aquela zona pelúcida que estava no ovócito, que está aqui de fora ainda, que vai começar a ser digerida para ser grudada aqui. Então, ela é muito importante para o processo de nidação. Ela gruda, tá? No endométrio para colar. Ai, professora, isso é tão difícil. Vamos ver no outro slide aqui para vocês tirarem. Espera aí. Vamos repetir. Bonitinho. Então, ocorreu a fecundação, certo? Na fecundação, vamos lembrar que o óvulo, ele tinha uma camada aqui de fora, que é uma camada grandona, que é a zona pelúcida, né, do óvulo. Tanto que vocês fizeram atividade sobre ela para mim, né? O ovócito secundário aí virou óvulo. E aí, ele tem essa coroa radiata, que a gente falou que tem o nome de corona, né? São várias células bonitinhas que estão aqui, ó, como se fosse uma coroazinha.
O espermatozoide, ele não entra inteiro no óvulo, ele entra somente até a zona pelúcida e injeta o material genético dele aqui dentro. Ok. Essa zona pelúcida é essa camada aqui, cheia de proteínas que está aqui de fora. O espermatozoide, quando ele vem, lembra que ele tem um acrossomo, que é essa cabecinha dele aqui, que possui um monte de enzimas, certo? Isso é aula que nós já tivemos. Quando ele entrou aqui, ele entrou em contato com a zona pelúcida, essas enzimas ajudam a ocorrer a penetração desse espermatozoide aqui nessa parte da zona pelúcida. Então, o espermatozoide com óvulo, eles têm uma fusão das membranas, tá vendo? E o espermatozoide, ele consegue mandar todo o conteúdo que está dentro dele para dentro do óvulo. Ele não entra inteirinho, você não vai ver o espermatozoide nadando aqui dentro do óvulo. Na verdade, ele vai fundir, só um instante. Ele vai fundir, aqui ele encosta, ele passa a zona pelúcida, ele encosta na membrana plasmática do óvulo e ele manda o material genético dele todinho aqui para dentro. Diga. Quando o espermatozoide manda o material genético, aí o que acontece com o espermatozoide? É o que eu vou explicar agora. Só um instantinho. Então, olha só, vamos fazer uma revisão. Espermatozoide entrou, bonitinho, começa com as enzimas dele a passar pela zona pelúcida. A zona pelúcida, ele começa a atravessar com todas essas enzimas, certo? E aí ele consegue encostar na membrana. Encostou na membrana, ocorre a fusão entre a membrana do espermatozoide com a membrana do óvulo. Ele manda o material genético todo dele para dentro. Ok. Mandou o material genético dele inteiro para dentro, o espermatozoide aqui, ele vai se fundir com a zona pelúcida, então ele não some aqui, ele vai somente se desintegrar aqui, né, o flagelo, tudo desintegra, e o material genético que estava dentro dele, que era 23 cromossomos, que era N, entra no óvulo, né, que era N também, e vira 2N, então acabou de formar o zigoto, que é essa célula aqui. Então, o espermatozoide, ele vai se degradando aqui, mas o material genético dele inteirinho já está aqui dentro. Entendeu agora? Certo? Então, o espermatozoide, ele encosta, ele consegue passar pela zona pelúcida, encostou, mandou o material genético dele para dentro e ele continua aqui na parte da zona pelúcida até ele se desintegrar pelas enzimas, né, que ele vai encontrar aqui. Então, ele injetou o material genético dele, então eu tinha N da mãe, que eu vou ter N do pai, vou virar 2N. Então, ele passa a formar aqui 46 cromossomos. Então, eu tenho um novo ser, eu tenho uma nova criança. Todo mundo entendeu isso aqui? Natália entendeu? Todo mundo entendeu? Nidação é quando esse zigoto aqui fecundado gruda na parede do útero. O processo que ele gruda, que ele veio lá da tuba uterina e ele gruda no útero, é chamado de nidação. Certo? É a parte que ele acopla ali. Vamos chegar nele agora. Peraí. Cadê o slide, gente? Sumiu. Né? Aqui não. É nesse. Aí, após a fecundação, então, forma a membrana na fecundação, e aí os dois se uniram. Ok. Aqui no slide, gente, tem os vídeos no YouTube para vocês entrarem, tá? E ver isso aqui. Eu não vou passar para vocês agora, que eu vou passar para a aula que vem todos os vídeos, para a gente fazer a revisão. Então, segmentação ou clivagem vai acontecer depois daquele momento que fecundou, que vocês já estudaram, que ele dividiu em dois, formou mórulo. Ó. O zigoto bonitinho, dividiu em 2, em 4, em 8, em 16 e formou a mórula aqui. Lembrando que a parte interna aqui das bolinhas bem pequenininhas, chamada de micrômero, e a parte das bolinhas maiores, aqui das células maiores, de macrômero. Chegamos na blástula.
onde agora vocês já sabem que ela forma uma cavidade chamada blastocele, cheia de líquido, e o micrômero, que são as células menorzinhas, começam a se juntar, né, com o macrômero, que são as células maiores. Aí, agora, olha só para vocês entenderem, preciso que vocês prestem muita atenção. Ocorreu a fecundação, essa fertilização, ela ocorre entre 12 e 24 horas dentro da tuba uterina. Então, quer dizer que teve relação sexual sábado à noite, certo? A fecundação, ela vai iniciar em torno aí de, vamos dizer que você teve relação 8 horas da noite, no sábado. A fecundação, ela vai começar a ocorrer aí em torno de 8 horas da manhã do domingo, até, né, ocorrer às 24 horas, normalmente. Então, essa fecundação, ela pode ocorrer até 8 horas do outro dia. Tem casos que passa de 24 horas? Tem. Por isso que a pílula do dia seguinte, ela é pedida para tomar imediatamente e até o dia seguinte, que é o nome dela, né? Dia seguinte, para evitar que ocorra essa fecundação. Então, esse período aqui, ó, de fertilização, onde o espermatozoide encontrou o ovócito 2, ocorre em torno de 24 horas após a fecundação. Beleza. Fecundou. Tá bonitinho. Passa a primeira clivagem após a fecundação, certo? Vai ocorrer a segunda clivagem, a terceira clivagem, em torno de 30 horas após a fertilização. Quer dizer que é um dia e meio, certo? Então, nós já estamos aí, depois da relação sexual, 3 dias aí, ele já começou a dividir. Chegamos na fase da mórula, que é aquela dela cheia, né, da estrutura que é totalmente completa por dentro, eu não tenho cavidades, passa 3 a 4 dias após a fertilização. Então, 3 a 4 dias após a fertilização, a pessoa teve relação sexual no sábado, fertilizou no domingo. Segunda, terça, na quarta, até a quinta, ocorre a fase de mórula, que ela ficou aquela estrutura com 36 células, bem cheinha. Beleza, a mórula já está chegando aqui na parte do útero, certo? E aí ela chega na fase do blastômero. Lembra que o blastocisto, né, que a gente tem aí, é blastômero e blastocisto é o mesmo nome. Vai ocorrer aquela cavidade chamada de blastocele, tá? Onde ele começa a ter líquidos ali dentro. Essa cavidade, ela vem e vai grudar na parede do intestino. Isso vai ocorrer 6 dias após a fertilização. Então, vamos lá. A pessoa teve relação sexual no sábado, fertilizou no domingo, certo? Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado da outra semana, ocorre a implantação daquele blastômero, né, aqui na parede do intestino. Na parede do útero. Então, a gente vai ter aqui a formação, né, do arquêntero, que é o intestino primitivo, já grudado no útero. Então, pensa bem, são 6 dias após a fertilização que vai ocorrer a nidação, que é quando o feto realmente se encontra com o útero. Quando ele encosta aqui no útero, ele vai grudar. Quem é que faz essa parte da fixação? Vocês lembram lá da zona pelúcida do óvulo? Aquelas proteínas que tinham nela, que começaram a se desintegrar, elas são responsáveis por grudar ali na parede aqui uterina. Então, aqui nessa fase, ocorreu aí 6 dias após a fecundação. O que normalmente a gente pensa, ocorreu a relação sexual num sábado, no outro sábado, possivelmente, está ocorrendo a implantação aí no útero. Certo? Deu para entender, gente? De onde que ocorre cada um desses? Professora? Oi.
naquela parte que ele forma, que ele fica parecido uma ferradura. Agora, depois que gruda. Isso, depois que gruda. Se não ocorrer essa mudança, o que acontece? Não, ocorre. O que pode ocorrer? De forma errada. A multiplicação pode ocorrer de forma errada, e aí vai ter algum órgão que não vai ter a formação correta, tá certo? Mas, por enquanto, está acontecendo tudo certinho. As divisões estão acontecendo certinho, as coisas estão acontecendo certinho. O que pode acontecer? A pessoa pode ter endometriose, olha aqui. A pessoa pode ter endometriose, e aí, lembra que o endométrio é essa camada que fica no interior do útero. O endométrio, todos os meses, ele se prepara para receber, né, esse embrião aqui, para que ele seja implantado, para ocorrer a nidração. Então, todos os meses, o endométrio, ele incha, ele tem aí os hormônios, tem proteínas, para dar sustentação, né, a esse embrião que vai ser grudado aqui. Ele começa a passar toda a parte que o embrião precisa para crescer. Tem pessoas que têm uma patologia chamada de endometriose, que essas cavidades, essas camadas aqui começam a se desgastar. Então, ela vai soltando, né? E quando ela solta tudo, aí ela pode soltar também o embrião. Então, tem muitas mulheres que têm endometriose que elas têm abortos espontâneos, que ocorreu a escamação desse lugar aqui, ó. E aí mandou, né, a parte do embrião embora. Então, ocorre isso, de não ocorrer a continuidade da gravidez, porque ocorreu a escamação do local onde tinha ocorrido a implantação, certo? Eu queria que todos vocês me colocassem um ok ou não, para eu saber como é que tá, vocês estão muito quietos. Só Poliana que fala. No caso de má formação, ocorre lá? Não, lá na frente. Por enquanto, tá normal. Por enquanto, a gente está seguindo bonitinho. Onde é que é a má formação? Na organogênese, certo? Na formação dos órgãos. Professora, eu sei que a gente já estudou isso, mas é só para relembrar rapidinho. A pílula do dia seguinte, ela é abortiva ou não? Eu esqueci desse detalhe. A pílula do dia seguinte, ela é preventiva, mas ela é preventiva porque ela impede a ovulação, se você tomar ela antes das 12 horas e 24 horas, certo? Ela vai impedir, ou pode ocorrer de ter ocorrido a fecundação e 1, 2 horas, a quantidade de hormônio ela é tão grande e não deixar com que inicie a segmentação, a clivagem, certo? E aí, tem alguns estudiosos que chamam ela de abortiva no momento que ela é tomada após as 24 horas. Porque aí ela passou de ser do dia seguinte, pela alta quantidade de hormônios que ela tem, ela passa a impedir, né, a segmentação da forma correta, e aí pode ocorrer de expelir o feto. Aí ela seria abortiva pelo dia que ela é tomada, certo? Agora, se ela é tomada no período das 12 horas, né, das 24 horas, que é a do dia seguinte, ela não é abortiva, ela é preventiva, porque ela não deixa que ocorra a ovulação para ocorrer a fecundação. Então, ela vai impedir isso. Quando ocorreu já a fecundação e entrou a ação dela, aí muitos cientistas, eles colocam ela como abortiva, porque já estava fecundado o óvulo e ela impediu com que ocorresse esse desenvolvimento desse óvulo. Entendeu, Ellen? Entendi, obrigada. Então, quando tomada bonitinho, é preventiva. Lembrando que a diferença é que ela não é preventiva na questão de você tomar para prevenir a gravidez. Ela é de emergência. Ela é emergencial, quer dizer que já ocorreu a relação sexual, tá?
Só para vocês não confundirem. Quando a gente fala preventiva, é aquela pílula que você está tomando todo dia, injetável que você toma todo dia e tal. A pílula dia seguinte, ela é emergencial. Já ocorreu, né, a relação sexual, certo? Não é igual às outras que elas são preventivas, que é antes que ocorra a relação sexual. Tudo bem? Todos estão entendendo, gente? Quem não tiver, pede socorro. Eu explico 10 vezes se for preciso. Quem chega na hora da prova, você fala assim, eu não tinha entendido. A gente vai fazer exercício, a gente vai corrigir. Mas saibam que essa parte depende muito de vocês. Se você só escutar minha aula aqui, agora, não fizer aqueles exercícios que eu já passei, o que vai acontecer? Você não vai fixar. E aí você vai começar a confundir tudo, porque os nomes são difíceis. Se eu fosse vocês, eu anotava, eu colocaria lá. Ocorreu fecundação. Fecundação ocorre de 12 a 24 horas. Eu pegaria esse desenho aqui, ó, colocaria aí fertilização, 12 a 14 horas. Uma célula fecundou, dividiu em 2, correu a primeira clivagem. Em 3, segunda clivagem. Em 4, tantas clivagens. Aqui ele está em 30 horas. Eu já colocaria aí no meu esqueminha. Ocorreu aí de dividiu em 2, em 4, em 6, em 8, até 36. 36 formou a mórula, de 3 a 4 dias. Mórula, estrutura maciça, que vai dar origem ao blastocisto, ao blastômero. Eu vou ter que a fase da blástula. Então, a blástula é aquela que tem uma cavidade que chama blastocele, cheia de líquido. É ela quem vai chegar aí no útero 6 dias após a fertilização e vai grudar na parede uterina. Faz seus esqueminhas, tá? Para ajudar você a fixar. Faz aí. O espermatozoide, a Karen perguntou, gente, que ela não entendeu a parte do espermatozoide entrando no óvulo. Vamos lá. O espermatozoide, ele não entra todo dentro do óvulo. Ele atravessa a zona pelúcida, ele tem as enzimas na pontinha da cabeça dele, né, do acrossomo. É porque na escola, no ensino médio, a gente aprende assim, que o espermatozoide entrou no óvulo e pronto, e acabou. Agora, como vocês estão na faculdade, esse esquema muda. Então, o espermatozoide chegou aqui na parte 1, ó, e ele chega na zona pelúcida, encosta em um melhor local. Ok. Aí, na cabecinha dele, no acrossomo, ele tem enzimas, e essa enzima começa a digerir a zona pelúcida. Aí, ele passa a zona pelúcida, ele consegue atravessar ela, que é essa zona de proteção ao ovócito aqui. Quando ele encosta na membrana do ovócito, ou do oócito, né, ele encostou, ocorre a fusão da membrana do espermatozoide com o óvulo. Então, o material genético que estava no espermatozoide passa para dentro do ócito, né? Então, todo o conteúdo que estava no espermatozoide entra aqui. E aí, o espermatozoide vai se fundir no óvulo, ó, fecundado. Ele vai se fundir. Essa parte dele começa a se integrar aqui, ó. A fundir, porque ele tem proteínas, e essa proteína vai ajudar ele lá na frente a grudar no útero. Então, essa fusão aqui, ela ocorre onde o espermatozoide manda o material genético para dentro, e aí ele vai se dissolvendo. Então, o espermatozoide ele não entra no núcleo do óvulo, ele entra na membrana e manda o material genético todinho dele. Ele vai se dissolvendo e formando aqui o óvulo fecundado, que forma o zigoto. Entendeu, Karen? Todos entenderam essa parte? Certo? Então tá, vamos lá. Grudou, ocorreu a implantação aí em torno do 6º dia, após a fecundação. Chegamos na fase da glácula, que vocês já estudaram sobre ela,
onde nós temos aqui o micrômero na parte de cima, o macrômero na parte de baixo, e ocorre a invaginação, que vai ser essa dobra que está tendo aqui, ó. Aí ele continua dobrando, 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 até com que encontra as duas estruturas, tanto o micrômero como o macrômero, elas se encontram. E elas vão formar uma cavidade aqui de fora. Elas vão formar essa cavidade aqui de fora, chamada de arquíntero. Quando ela forma essa cavidade aqui de fora, chamada de arquíntero, né? Lembra que o arquíntero é o intestino primitivo. Ela vai formar também essa estrutura aqui que liga a parte externa, que é o blastóporo. O blastóporo é a parte onde vai formar a boca ou o ânus, né? O ânus vai ser formado aí nos animais. E vai ser formado os folhetos embrionários, que é ectoderma, a parte mais externa, mesoderma, que é a do meio, e endoderma, que é aqui. Que quando chegar na fase da organogênese, ele vai se diferenciar. Então, aqui, ó, mórula, blástula, né, bonitinha. A blástula diferenciou, formou ectoderma, mesoderma, arquêntero e blastóporo. E aí a gente chega na última fase, que já ocorreu aí dentro da organogênese, a mudança, né, tanto a formação dos anexos embrionários, que a gente já havia visto, que é a placenta, que é o saco vitelínico, né, que nós já vimos na aula retrasada. Aí ele chega na fase agora da formação do tubo neural. Eu quero saber como é que está a cabeça de vocês, para eu saber se eu sigo ou se a gente já para por aqui, por hoje. Por quê? Oi. Ai, desculpa, eu te interrompo toda vez. Não, não. Eu acho que é minha ansiedade, sabe? Volta naquela imagem, por favor. É porque eu vi a ectoderme, endoderme, mas eu não vejo a mesoderme, é só o risco que fica Mesoderme é a do dela. meio. Mesoderme, ela aparece, nunca vai estar escrita. Ectoderme é de fora. Endoderme é de dentro. E o meio dela é a mesoderme. Ela nunca vai estar em cima. Certo? Luana? Não, líquido não, né? É só os pelinhos igual os outros, né? Endoderme, ectoderme. É célula, né? Não é pele, não, é célula. Isso, falei errado, desculpa. Certo? Ela vai ter a célula de fora, chamada de ectoderme. Meio, chamada de mesoderme. E entre, chamada de endoderme. Certo? Certo, ok? obrigada. Luana, essa matéria você vai ter que pegar e começar a fazer seu mapinha mental para puxar, para você começar a ver o que está acontecendo dentro da tuba uterina, até lá no útero, certo? E aí você começar a ver quais são as fases que está acontecendo. Quando eu estudava na faculdade, eu entrei em 2002, na UEG. Essa matéria no primeiro período lá. A minha professora, ela ensinou tudo que vocês tiveram até hoje, da parte da espermiogênese, né, da parte da gametogênese, até onde a gente está na matéria em uma aula. Ela ensinou de 7 horas da manhã até meio-dia, o que vocês aprenderam na primeira VA todinha até hoje. Ela ensinou pra gente uma aula só. E aí, assim, na época eu desesperei, porque eu não entendia como que podia acontecer a fecundação, como que o espermatozoide não entrava, que ele colocava só o material genético, porque a vida inteira eu entendi que o espermatozoide entrava no óvulo. E aí, quando ela começou com os nomes, que ela começou segmentação ou clivagem, mórula, blástula, glástula, e dentro de cada um entrava a estrutura, tipo blastocele, arquêntero, blastômero. Aí o negócio lascou. Aí eu falei, agora eu não aprendo mais nunca. Chegou um ponto, eu falei assim, nossa senhora, eu vou parar. Peguei o slide dela depois e fui fazendo, né? Coloquei o esqueminha, fiz o desenho da minha tuba uterina, coloquei a fecundação, puxei da fecundação.
um zigoto, 46 cromossomos, tantas horas. Puxei no segundo, primeira clivagem, primeira segmentação, dividiu em 2, tantas horas. Terceira, quarta, mórula, 36. Aí eu coloquei já um risquinho falando, mórula, estrutura maciça, tal, tal, tal. Puxei, aí chegou no blastômero, né, na parte ali que a gente vai ver da blástula. Aí eu comecei a explicar, estrutura com a cavidade, cheia de líquido, chamado blastocele. Aí passou essa parte, entrou na gastrulação. Aí o nome da estrutura, gástrula. Aí eu comecei a puxar, gástrula, forma, ectoderma, mesoderma, endoderma. O que é ectoderma? Puxei uma setinha. Ectoderma é isso, mesoderma é isso, tal é isso. O que dá a origem da ectoderma? Epiderme, isso. Mesoderma, isso. Puxei só os fiozinhos. Desci, né? Blástula, grudou, correu anidação, 6 dias após. Ok. Aí, a partir do momento que grudou, aí agora eu fiz um outro esquema. O que vai acontecer a partir da anidação? Vai ocorrer a organogênese e a criação agora da parte nervosa, que é o tubo neural, que é difícil. Então, a gente tem que começar a puxar. Isso porque vocês aprenderam certinho como ocorre, né, a gametogênese, que se você não aprender que o espermatozoide foi formado daquela forma, que o óvulo foi formado daquela forma, que ele chama ovócito, acabou. Se você não souber que o ovócito é a fase do óvulo que vai ser fecundada, na hora que ela fala ovócito, você fala de onde surgiu isso, né? Então, vocês estão aprendendo fase por fase, certo? A gente está fase por fase. Só que como é muito nome difícil, é tipo anatomia. Todo dia você aprende um monte de nome difícil. Se você só assistir a aula hoje e aparecer segunda-feira que vem, sem ter estudado, você vai ficar perdidinho e não vai saber mais nada. Então, essa parte vocês têm que estudar, certo? Já são 10h20. A cabeça de vocês está como aí? Dá para continuar? Nossa. Ou... Olha só, agora está faltando para vocês a parte chamada de neurulação. Deixa eu mostrar. Neurulação é essa fase aqui, a partir da formação lá, né, dos folhetos, que é dentro da organogênese. Ela começa a formar o tubo neural, que vai dar origem ao cérebro, certo? Então, a gente vai falar isso aqui na próxima aula, quando vocês estiverem com a cabeça mais fresquinha. E aí, a gente vai falar sobre os órgãos. Eu vou postar esse slide aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. O que é organogênese? Que eu já falei 3 vezes. Organogênese é a fase onde os anexos, a parte dos folhetos embrionários, se transformam em órgãos ou tecidos, que é aquele quadrinho que eu mostrei, mas está aqui também, ó. Que a ectoderme vai se diferenciar em epiderme, sistema nervoso, epitélio aí da boca, do ânus, onde a endoderme vai se diferenciar em fígado, no pâncreas, no sistema respiratório, tal. Onde a mesoderme vai se diferenciar em músculo, cartilagem, osso e tal. Então, a organogênese é a diferenciação dos folhetos embrionários em órgãos e tecidos. Certo? Esse a gente já havia falado lá em cima, naqueles quadrinhos. Quando a gente finalizar essa parte, vocês têm aí os exercícios de fixação, um ou outro aqui, né, dos desenhos, para você reescrever, para você colocar os nomes nessas escrituras. E aí, aqui tem novamente, em outro, é o livro do Natani, tá? Onde essa foto aqui foi retirada, mostrando os dias bem separadinho, tá? Da implantação, como que ocorre, as fases do desenvolvimento. Aqui estão os vídeos do YouTube, ó, para vocês entrarem e assistir na real, como que é que ocorre. Já tá o link bonitinho para ajudar vocês na hora que vocês estiverem estudando. Então, aqui, deixa eu esperar passar a propaganda.
namorou, espermatozoide entrou, chegou na zona pelúcida. Ops, pausei o esquema. Olha, tanto de espermatozoide. Chegaram na zona pelúcida. Começam com a cabecinha dele, que é o acrossomo, a liberar aí as enzimas para retirar a parte da zona pelúcida que protege o ovócito. Pensa que você já foi um vencedor, hein? Ó, a corrida no esquema. Tem uns mais rapidinho, né? Aí ele escolhe o local que ele vai querer entrar. O vídeo tem que ter a historinha, né, para ficar mais massa. Lembra que isso aí é 24 horas. Até que alguns conseguiram passar a zona pelúcida quase toda. Chegou. Nada a ver com a maçã. Que esse é da National Geographic. E tem um outro aqui no mesmo slide, mostrando a segunda fase. Vamos lá. Aí mostra o caminho que percorre, mostra onde que eles vão, como que eles vão. Como que ele encontra a zona pelúcida. Alguns se perdem no caminho. Aqui ele está tentando romper a zona pelúcida, né? Até com que ele injeta o material genético aí dentro. Então, assim, no slide já tem aqui os links para vocês assistirem, tá certo? Tá nessa segunda parte aqui. Nathaniel Livro, aquele livro que eu falei para vocês do PDF. Então, tá aqui, ó. Quando vocês verem os linkzinhos, é para vocês visualizarem, ó. Toda a parte que eu expliquei para vocês hoje, dos folhetos. E essa parte aqui do tubo neural, eu vou ensinar para vocês na aula que vem. Sobre as formações do endoderme, ectoderme e mesoderme, só para vocês terem uma noção aqui na figurinha do bebê, ó, a ectoderme forma a parte estrutural, coluna, sistema nervoso e tal. Mesoderme, ela ajuda na parte dos ossos, do coração e etc. Endoderme, sistema respiratório, digestório. Então, ela é bem bonitinha. Aqui está outro quadrinho daquele, falando sobre ectoderme, mesoderme e endoderme. As estruturas de acordo com alguns animais, classificações e exercício de fixação para você. Então, o que vai faltar para a aula que vem? A única coisa que vai faltar para a aula que vem é neurulação, que é a formação do tubo neural, tá certo? Onde vocês vão estudar um pouquinho como que vai ser a formação do cérebro, como que vai ser a formação do seu sistema nervoso. Então,
Na aula que vem, a gente vê neurulação, a gente vê a parte da embriologia de outras espécies também, que a gente estuda animal. E aí, na outra, a gente já vai fazer, eu vou começar a falar com vocês sobre os exercícios. Na aula que vem, eu passo todos os exercícios com vocês. Hoje, vocês não têm exercício, porque o exercício já está lá. Certo? Aí, matéria da aula que vem. Finalizamos neurulação, a gente vai entrar em crescimento fetal. Aí, passou o período embrionário, entrando no feto. Quando a gente entrar no período fetal, aí começa, né? Período fetal. O que vai acontecer? Ele começa a respirar, ele começa a possuir intestino, agora ele tem osso, agora ele tem nervo. Aí agora a gente começa a ver o que acontece com cada semana, de 1 a 3 semanas, de tantas a tantas semanas. Agora ele tem 1 centímetro, agora ele tem tantos centímetros. Então a gente vai começar a ver cada uma das fases. A gente vai falar sobre gêmeos, tá? Sobre os siameses, a gente vai falar sobre essa diferenciação, sobre a semana gestacional, com 4 meses, 5 meses, 6 meses, 9, que é a atividade que eu passei para vocês, certo? 16 semanas, que o olhinho ainda está fechado, 20 semanas, e aí a gente vai falar sobre cada uma das fases deles, todos na próxima semana, tá certo? Sobre o recém-nascido. Então, hoje a gente finalizou a parte embriológica e a gente vai entrar na fase do desenvolvimento. Não precisa postar, porque eu não ensinei ela inteira ainda, tá bom? Hoje a gente só falou de embrião. Semana que vem a gente vai falar de feto, certo? Que são as semanas gestacionais. Eu ainda não expliquei, eu passei para vocês porque tem gente, né, já podia fazer, Daniele. Como eu expliquei na aula passada, tem gente que gosta de estudar a matéria antes de eu ensinar, para não ficar totalmente perdido. Como a dona Carmilda fez. Ela estudou já, fazendo as atividades, para que ela já tivesse uma noção do que era cada coisa. Então, poderiam todos já fazerem, para não deixar acumular, certo? Mas deixa para postar na semana que vem, a partir do momento que eu terminar a matéria, para vocês verem assim, eu preciso de colocar mais um pouquinho de coisa aqui. Eu não preciso, tá certo? Auxilia. Quando você dá uma lida na matéria antes, ela ajuda muito você a não ficar perdido com alguns nomes, né? Algumas coisas assim, tá certo? Porque é bom para a gente ter uma noção. Eu gosto muito quando o professor manda o slide antes, alguma coisa assim, para eu poder não ficar perdida na hora, porque eu sou meio lenta. Eu pego fácil depois, mas no início, até eu começar a juntar uma coisa com a outra, ela demora um pouquinho. Então, deu para entender, pessoal? Eu preciso que vocês estudem o que foi dado hoje. Para eu chegar em neurulação, vocês precisam de saber o que é ectoderma, mesoderma e endoderma, para a gente falar de tubo neural, certo? Porque na hora que eu falar, o tubo neural se diferencia em tal coisa, aí lascou, se você não souber. Então, estudem, faça essa primeira parte da atividade, onde vocês já estudaram, certo? Não estou falando dos desenvolvimentos, a parte do desenvolvimento fetal, mas essa parte de gástrula, blástula, segmentação, vocês já sabem. Ok? Tudo bem? Bem, então a segunda atividade eu posso deixar para postar depois, né? Que eu já respondi, mas deixar a senhora explicar primeiro, né? Eu acho que eu não passei duas, dona Carmilda, só passei uma, não foi, não? Não, a senhora passou a primeira, que foi sobre os anexos, né? E depois passou a outra aí, que é a segunda, para a segunda VA, né? É a segunda atividade da segunda VA. Mas então, eu achei que eu não tinha passado para vocês. A senhora passou daquelas fases gestacional, aí eu já fiz. Mas então pode deixar para postar depois, que eu ia postar hoje. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu coloquei data para vocês se organizarem? Vocês lembram? Tudo bem. Não, eu estou falando para o Rafael.
Vocês lembram que eu falei para vocês, que eu coloquei para vocês, né? Que a data é para você só se organizar, mas que ela não fecha. É só para você não deixar, tipo, 1 semana, 2 semanas, 3, né? Mas ela não fecha. Então, por exemplo, você fez, tá lá bonitinho, tá feito. Se você quiser postar hoje, pode postar. Mas ela não fecha. Qual que é o problema? Você deixar tudo para fazer depois, chegar na semana de prova, chega na semana de prova e não fez nada. Mas eu não coloquei data para fechar. Eu coloquei data só para organizar, que a data é o dia da aula, né? Toda vez que eu abrir, vai vir para a próxima aula. Sempre a data coloca para a próxima. Não quer dizer que vai fechar, tudo bem? Ela tá abertinha. Quando você postar, ela vai contar lá que você postou. Certinho, Rafa? Então, meninos, a atividade está escrito que fecha hoje, mas ela não fecha. Você posta normalmente. Quem quiser postar, quem já fez pode postar. Quem quiser esperar um pouquinho a aula da semana que vem. Não tem outra atividade aberta, eu não passei outra. Tem 2 que vocês podem estar desenvolvendo. Tudo bem? Então, gente, era isso. Aula que vem, 8 horas, tá? Obrigada por hoje. E estudar, gente. Tá bom? Então, beijo. Só a dona Carmilda que entrou pelo link, né, gente? Todo mundo entrou pela plataforma? Não sei mais o que eu faço com essa aula, viu? Toda semana. Nem no colocar o fone, eu não ouço.